Se você acha que dragão resolve tudo, talvez esse vídeo vai te incomodar. Fala galera, beleza? Pensa comigo. E se no lugar dos orcs de Mordor, a Sociedade do Anel tivesse que enfrentar os exércitos dos 7 reinos de Westeros, liderados por Daenerys e Jon Snow? Sem o Sauron, apenas estratégia humana, 3 dragões e o maior exército já reunido em Westeros. Quem pisaria em quem? Antes de escolher um lado, pensa comigo de verdade. Westeros, no auge da guerra contra o Rei da Noite, conseguiu mobilizar alguma coisa entre 90 e 110 mil combatentes. Não é pouca coisa. A gente está falando de 30 mil homens do norte e do vale, 20 mil remanescentes lá dos Lannister, 20 mil de Dorne e Campina, 8 mil imaculados, que são basicamente máquinas de guerra disciplinada desde a infância, 30 a 40 mil Dothraki, a cavalaria leve mais agressiva que aquele mundo já viu, e 3 dragões adultos, sob o comando direto da Daenerys. Isso é poder bruto. Por outro lado, na Guerra do Anel, no Senhor dos Anéis, a Terra-média conseguiu mobilizar mais ou menos entre 60 e 80 mil guerreiros. É muito menos que o Westeros, é verdade. Mas olha quem estava nesse número. Gondor tinha entre 30 e 40 mil soldados experientes em cerco, em batalha de cerco. Rohan com cerca de 12 mil cavaleiros pesados, que é os camaradas que entram com o cavalo para cima e o pau quebra. Os elfos, mesmo que um pouco menos numerosos, possuíam infantaria leve de elite e eram os melhores arqueiros de toda a Terra-média. E os anãos de Erebor, uma infantaria pesada absurdamente resistente. Aqui já começa o ponto que muita gente ignora. Westeros talvez tivesse mais homens, talvez não, tinha mais homens. Só que a qualidade dos combatentes da Terra-média era muito maior. Tá, mas vamos tirar o elefante da sala. Os dragões. Porque é muito fácil alguém comentar assim: acabou a discussão, tem 3 dragões, fim, não tem conversa. Mas calma. Sim, os dragões da Daenerys são devastadores. Quando o Drogon mergulha e cospe fogo, aquilo não é só dano físico, é psicológico. A formação é quebrada, o soldado entra em pânico, sai correndo, a linha fica toda desorganizada. No primeiro ataque seria uma carnificina. Mas pensa comigo. Dragões de Westeros são criaturas vivas. Eles não são entidades divinas. Eles sentem dor, eles sangram, precisam descer para atacar com precisão. E aí eles ficam expostos quando eles dão esse mergulho. E a Terra-média não é um mundo que entra em colapso quando vê algo monstruoso. Eles já enfrentaram trolls, Nazgûl, olifantes gigantes, exércitos infinitamente maiores. O medo não é novidade ali para o pessoal da Terra-média. Agora coloque isso tudo em perspectiva. Legolas não é um arqueiro comum. Ele acerta alvos em movimento a distâncias absurdas. Se alguém no campo consegue mirar em um olho de dragão, é ele. Os anões são mestres em engenharia de guerra. Se houver tempo, balistas surgem do nada. E acima de tudo tem o Gandalf. Ele não enfrentaria o dragão no impulso, ele ia ficar observando ali, estudando os padrões de voo, ia entender o alcance, forçar um erro e... a verdade é que no primeiro ataque dos dragões ia ser devastador. O segundo já ia encontrar alguma resistência organizada. E o terceiro encontraria a estratégia preparada. E aí a pergunta deixa de ser dragões ganham e vira quanto tempo eles aguentam antes de virarem alvo. Sim, porque os dragões podem cair, eles podem ser mortos também. A gente viu isso lá em Game of Thrones, quando o Sir Brown da Água Negra conseguiu com uma balestra derrubar o dragão. É verdade que o dragão não morreu ali naquela hora e ele precisou dar 2 tiros para conseguir acertar. Foi 2 ou foi 3, agora não me lembro exatamente. Mas ele conseguiu fazer isso, né? Então, com o tempo e com toda a genialidade dos anões, derrubar o dragão não é algo absurdo para o pessoal do Senhor dos Anéis. Percebe como muda a coisa? Agora pensa além da cena épica. Guerras são resistência. Westeros tem um histórico de traição interna. As casas ali, elas ficam se traindo, tem uns espiões, e o cara faz um acordo, daqui a pouco ele não cumpre um acordo, as alianças são frágeis, se voltam umas contra as outras. E mesmo sob o domínio da Daenerys, isso daí não está descartado não. A Terra-média, quando ela se une, ela luta até o fim do mundo, mesmo com as diferenças entre as raças. Mesmo com a diferença entre os elfos e os anões, eles se unem e vão até o fim. Rohan cavalgou contra olifantes gigantes. Gondor segurou Minas Tirith contra forças muito superiores.
Eles já enfrentaram o medo em forma física. O medo ganhou uma forma física e eles enfrentaram. E o medo é a maior arma de um dragão. Mas o que acontece quando o medo não funciona? Porque não é que eles não saibam o poder que o dragão pode ter contra eles, mas é que eles não correm disso. Eles sabem como enfrentar esse medo. Se você coloca os dois exércitos num campo aberto e resolve isso em um único dia, numa investida brutal, um contra o outro, o Westeros provavelmente sai na frente e vence. O impacto aéreo é absurdo, a mobilidade dos Dothraki é agressiva, a infantaria dos Imaculados é disciplinadíssima, mas guerra raramente acaba no primeiro impacto. É aqui onde a coisa começa a pesar pro outro lado, pro lado do Senhor dos Anéis. A Terra-média já lutou guerras que duraram eras. Eles sabem recuar sem quebrar, sabem se reorganizar, sabem adaptar. Aragorn não é só um comandante, ele é um tipo de líder que mantém homens firmes quando a morte está vindo na direção deles. Eles sabem que a morte está vindo, mas mesmo assim os caras não desistem. O Gandalf, ele não tá ali só para lançar luz, ele tá ali para impedir que o mundo caia. O Westeros luta para vencer, a Terra-média luta porque não existe uma alternativa. E isso muda completamente a resistência mental de um exército. Então, sendo bem frio, no curto prazo, o Westeros assusta mais. No longo prazo, a Terra-média aguenta mais. E guerra é sobre quem aguenta quando já não parece possível continuar. Agora eu te devolvo a pergunta, mas sem brincadeira. Comenta aqui embaixo, Westeros ou Terra-média? Mas não comenta só o nome, me diz por quê. Por que você acha que o Westeros venceria? Por que você acha que Terra-média venceria? Você confia mais no fogo que domina rápido ou na força que continua lutando quando o fogo já queimou tudo? Escolhe o seu lado, mas escolhe sabendo que carisma não para a flecha.